Então, vamos lá. Continuando as nossas medidas socioeducativas. Ficou claro para você a questão da internação, do cabimento, dos princípios, da atividade externa que o adolescente tem direito. Eu quero chamar a sua atenção um ponto importante, inclusive já tem posição do STJ, é por causa da lei do SINASE, da lei de execução para o adolescente. Olha o cuidado, candidato. O adolescente foi colocado em internação. Saiu da internação, o juiz aplicou uma medida menos gravosa, reavaliou, tirou da internação, aplicou uma medida menos gravosa. E o adolescente está cumprindo essa medida, tá, menos gravosa. Por exemplo, ele está cumprindo uma semi-liberdade ou ele está cumprindo uma liberdade assistida, que as pessoas usam como LA, né, a terminologia LA. Olha o cuidado. Posição do STJ e SINASE. O juiz, se o adolescente está cumprindo a medida, foi colocado em meio menos gravoso, o juiz não poderá retornar o adolescente à internação por um fato anterior àquele praticado. Imagine, seguinte situação, que foi um caso concreto. O adolescente tinha praticado um ato infracional grave, com violência ou grave ameaça à pessoa. Estava cumprindo a internação. Cumpriu a internação, na internação melhorou, estava estudando, escolarização e profissionalização, perfeito? O adolescente melhorou. Lá na frente, ele já estava trabalhando, já estava em meio aberto, estava em liberdade assistida. Estava trabalhando, constituiu família, e aí veio uma nova notícia que ele havia praticado um ato infracional anterior àquele, um ato infracional mais grave. A pergunta é: posso retornar esse adolescente para a internação? Não. Não. Posição do artigo 45 da lei do SINASE e o STJ já deixou isso bem claro que não poderá retornar. Então, muito cuidado com essa posição do STJ, isso sempre cai em prova. Inclusive, candidato, no material que eu deixei disponível para vocês, o caderno que eu chamo de caderno esquematizado de ECA, tem o resumo dos informativos do STJ e do STF, perfeito? E esse material, eu conversei com o responsável, já está disponível, desde a primeira aula para vocês. É porque eu recebi, pelo curso aqui, algumas dúvidas e teve aluno que disse: professor, o material a senhora não esqueceu de deixar. Não esqueci, desde a primeira aula que está aí o material, perfeito? Já na nossa primeira aula está vinculado, então acha aí que tem mais de 200 questões para você ir treinando até a sua prova, perfeito? Então, que fique claro para você essa posição, porque está na lei, tá? E a posição do STJ. Finalizando a nossa internação, eu quero deixar claro também para você o seguinte: a escolarização e a profissionalização do adolescente na internação, lógico, ele vai receber dentro da unidade. Então, dentro da unidade, ele vai estudar, ele vai participar das oficinas, perfeito? Tá? Então, tome muito cuidado com a atividade externa, que é a que mais cai em prova, os princípios e o cabimento da internação. Nós vamos fazer um paralelo agora entre a internação e a inserção em regime de semi-liberdade. Então, vamos organizar o seu material agora, de outra cor aqui, para você visualizar melhor, a semi-liberdade. Quando é que um adolescente poderá ser colocado em semi-liberdade? Como que é esse critério da semi-liberdade? Olha o cuidado, candidato. Semi-liberdade é privação no noturno, e liberação no diurno. Vamos entender essas medidas aqui. Na semi-liberdade, essa medida de semi-liberdade poderá ser aplicada de início ou como forma de transição, para o meio aberto. Então, olha o cuidado, candidato, olha o cuidado aqui. Então, deixe de lado o seu material, vamos entender a semi-liberdade. Então, a inserção em regime de semi-liberdade
é uma medida gravosa também, é uma restrição da liberdade mais relativa, conforme inclusive posição do STJ, relativa, perfeito? Na internação, privação absoluta, na semiliberdade nós temos uma privação relativa. Por que privação relativa? Você anotou aí agora, porque é privação no noturno e liberação no diurno. No noturno, ele estará privado da liberdade. Durante o dia, ele está liberado para escolarização, profissionalização, contato com a família, perfeito? Não há privação da liberdade durante o dia, certo? Aí é uma medida menos gravosa, né, que a internação. Agora, olha o cuidado que eu coloquei aí para você. A semiliberdade, ela pode ser aplicada logo de início, ou como forma de transição para o meio aberto. Então, isso quer dizer o quê, candidato? O juiz não precisa primeiro colocar o adolescente na internação para depois colocar em semiliberdade. Dependendo das circunstâncias, da capacidade do adolescente em cumprir a medida, da maior ou menor participação nele no ato infracional, o juiz poderá colocar o adolescente direto na semiliberdade? Sim, tá? Dependendo do caso, ele vai colocar na internação, depois ele vai reavaliar e colocar em semiliberdade. Mas essa medida pode ser aplicada logo de início. Então, vamos colocar uma situação hipotética onde um adolescente cometeu o primeiro ato infracional dele de roubo. É um ato infracional que ele poderá ser internado? Poderá, tá? Mas o juiz necessariamente vai colocar já na internação? Não. Vai olhar as circunstâncias e poderá colocar em semiliberdade? Sim. Ela poderá ser aplicada de início, perfeito? Mas ela poderá ser aplicada também como forma de transição para o meio aberto. Então, imagine agora um adolescente que praticou um ato infracional bárbaro, praticou um homicídio, praticou um latrocínio. E aí o juiz olhou as circunstâncias, com o devido processo legal, colocou o adolescente na internação, aplicou a medida socioeducativa de internação, perfeito? O adolescente foi internado, lá dentro da internação o adolescente estava acompanhando escolarização, profissionalização, não se envolvia em brigas, tá? O adolescente estava ressocializando. O juiz fez uma avaliação, reavaliação, e tirou o adolescente da internação e colocou o adolescente em semiliberdade. Então, neste caso, o que aconteceu? Uma transição para o meio aberto. Então, candidato, nesse caso, a semiliberdade foi usada como progressão. Perfeito? Olha a diferença. Lá atrás eu disse para você, a internação-sanção é chamada de regressão. E aqui a semiliberdade, quando ela é utilizada como transição para o meio aberto, ela é progressão. Perfeito? Então, muito cuidado na prova. Pode ser aplicada de início ou como forma de transição para o meio aberto. Perfeito? Então, voltando, mais uma observação aqui da semiliberdade. Na semiliberdade, nós temos a atividade externa do adolescente. Que atividade externa é essa? Justamente a escolarização e a profissionalização. Do adolescente. Então, olha a ideia. A escolarização e a profissionalização na internação, ele recebe dentro da unidade. Na semiliberdade, a escolarização e a profissionalização, nós vamos utilizar os recursos da comunidade. Então, candidato, paralelo aqui para a sua prova é o seguinte: a atividade externa na internação, ela depende de autorização da equipe técnica do estabelecimento e independe de autorização do juiz. Atividade externa na semiliberdade, durante o dia, ele já está liberado. Então, eu não preciso de autorização de ninguém. Ele já vai receber a escolarização e a profissionalização nos recursos da comunidade, perfeito? Então, cuidado em prova. Eles costumam colocar na prova se na semiliberdade a atividade externa precisa de autorização de alguém, da equipe técnica ou do juiz. Não precisa. A lei só exige autorização na internação, para atividade externa na internação, perfeito? Feito esse paralelo aqui, espero que você tenha entendido bem aí a diferença da internação para a semiliberdade, perfeito?
Continuando aqui, o nosso material, vamos aqui. Candidato, olha a ideia, deixe seu material de lado, vamos entender aqui antes da gente continuar essas medidas socioeducativas. Esse ponto aqui, esse bloco, o bloco anterior, esse importante, porque você está entendendo o cabimento das medidas socioeducativas. Já entendeu o cabimento da internação, da semi-liberdade? E na hora da sua prova, no concurso público, a banca vai fazer uma situação hipotética para você, para ver se o candidato conhece a letra da lei, se ele consegue fazer a interpretação do cabimento de cada medida socioeducativa. Eu já destaquei as duas mais gravosas, por quê? Porque são as duas que caem mais em prova, tá? Você tem que conhecer essas duas medidas e conhecer bem essas medidas e conhecer a letra da lei. Mas vamos para as medidas que são medidas menos gravosas, tá? Eu vou agora para uma medida que é a medida mais branda, é a medida de advertência. Nós vamos entender o que é a advertência. Candidato, a advertência é uma ademoestação verbal. Uma ademoestação verbal é que às vezes o adolescente fala paga sapo, né? Na verdade, é uma ademoestação verbal. O juiz chama a atenção do adolescente, mostra para ele o perigo do ato infracional, as consequências do ato infracional, reduz isso a termo, tá? E fica lá assinado. Assina o adolescente, assina o responsável do adolescente. Então, a advertência é uma medida que não vai privar o adolescente da liberdade. É a medida mais branda que nós temos aí do PAI-LIU é a advertência. Perfeito? Então, no seu material, vamos registrar uma observação da advertência. A advertência é ademoestação verbal. Ademoestação verbal. Essa ademoestação verbal será reduzida a termo e assinada. E aqui eu quero chamar a sua atenção o seguinte: quais são os requisitos, tá, da advertência? Olha o cuidado, candidato. Na advertência eu tenho que ter prova da materialidade e eu tenho que ter indícios. A advertência pode ser aplicada apenas com indício suficiente da autoria do ato infracional. E essa medida ela vai gerar efeito jurídico, sim. Ela ficará registrado na vara da infância e juventude que o adolescente já recebeu uma medida socioeducativa. Por que essa parte do requisito é importante? Inclusive, isso caiu agora no concurso da Secretaria da Criança. Olha o cuidado, candidato. Lembre lá atrás que eu falei para você que o PAI-LIU é uma medida que vai ser aplicada pelo juiz, né? Súmula 108 do STJ. O juiz que vai aplicar, ele é competente para aplicar a medida socioeducativa, mas lembrando para você que eu disse que o PAI-LIU só poderá ser aplicado com prova suficiente da autoria e da materialidade, salvo uma medida. Que medida é essa? A advertência. É a única medida que poderá ser aplicada com indícios, tá? Prova da materialidade e indícios da autoria, que foi o adolescente que praticou o ato infracional. Se tiver indícios, poderá ser aplicada? Poderá ser aplicada. Professor, e essa medida que é a mais leve, ela poderá ser aplicada mais de uma vez? Poderá ser aplicada 2 vezes ou mais? Sim. Olha o cuidado, a lei não vai limitar aí quantas advertências o adolescente pode receber. Perfeito? Tá? Então, muito cuidado aí com o Instituto da Advertência. A nossa segunda medida socioeducativa é a obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Então, vamos entender aqui, deixe de lado o seu material, depois a gente anota aqui. Essa obrigação de reparar o dano é uma medida socioeducativa imposta ao adolescente que praticou um ato infracional e esse ato infracional praticado por ele teve reflexo na esfera patrimonial da vítima. Olha o cuidado, candidato. A obrigação de reparar o dano vai ser aplicada quando o adolescente praticou um ato infracional com reflexo patrimonial. Então, imagine, um adolescente de propósito pegou um prego e riscou o carro do vizinho de ponta a ponta. O adolescente não praticou ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele praticou ato infracional com reflexo patrimonial. Perfeito? Então, regra geral,
O que nós vamos aplicar para esse adolescente? Obrigação de reparar o dano. Recompense a vítima, obrigação de reparar o dano. Pague a coisa, restitua a coisa, devolva a coisa. Agora veja, candidato, nós só vamos aplicar a obrigação de reparar o dano se o adolescente tiver condições de reparar o dano. Ah, mas é um adolescente hipossuficiente, ele não tem condições de reparar o dano. O juiz vai aplicar uma outra medida cabível, E cuidado em prova, inclusive que já caiu um concurso da defensoria. Olha o cuidado. Obrigação de reparar o dano como medida socioeducativa, ela é aplicada ao pai do adolescente. Não. Obrigação de reparar o dano como medida socioeducativa não é aplicada ao pai do adolescente, perfeito? Então, obrigação de reparar o dano é medida socioeducativa, aplicada ao adolescente. Ele só vai reparar o dano se ele tiver condições de reparar o dano, perfeito? Por isso que a gente diz que a obrigação de reparar o dano é uma medida que é feita por tarefa e não por desempenho. Então, voltando lá no seu material, olha o que nós temos aqui. Obrigação de reparar o dano, que está lá no artigo 116 aí, o nosso PAI-LIU, é uma medida que é por tarefa, não por desempenho. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação dessas medidas que eu trouxe para você. E uma vez reparado o dano, extingue-se a medida socioeducativa. Ó, então imagine, um adolescente destruiu o celular, tá, de um colega em sala de aula. Ele praticou um ato infracional que teve reflexo na esfera patrimonial da vítima. E aí, qual a medida imposta? Obrigação de reparar o dano, regra geral. Porque o objetivo é promover a compensação da vítima, é restituir o bem. E essa medida só poderá ser aplicada também com prova da autoria e da materialidade. Nenhum juiz vai mandar o menino restituir a coisa, pagar a coisa, se não tiver prova suficiente que foi o adolescente que praticou o ato infracional e tiver materialidade. Perfeito? Então, a nossa observação aqui, candidato, é que, falamos lá atrás, o adolescente só vai restituir a coisa se tiver condições de reparar o dano. Adolescente hipossuficiente não vai reparar o dano. Perfeito? Então, já vimos aí 4 medidas socioeducativas: a internação, a semi-liberdade, a advertência e a obrigação de reparar o dano. Continuando, então, nós temos aí a prestação de serviço à comunidade. Candidato, cuidado com essa medida. Deixe de lado o seu material e olha o cuidado com a medida de prestação de serviço à comunidade. O adolescente, ele só pode prestar serviço à comunidade por um prazo máximo de 6 meses. O adolescente praticou um ato infracional, não teve violência, não teve grave ameaça à pessoa, perfeito? Mas foi um ato infracional. Qual é a ideia? Dependendo da situação, o juiz vai mandar ele prestar um serviço à comunidade, tá? Essa prestação do serviço à comunidade, ele pode prestar em locais, lógico, que não vai denigrir a sua imagem, que vai participar da sua formação, perfeito? Ele só pode cumprir pelo prazo máximo de 6 meses, com uma jornada de 8 horas semanais e não 8 horas diárias. Olha o cuidado, porque o importante é que a profissionalização, a escolarização do adolescente, perfeito? E essa prestação de serviço à comunidade, o adolescente não vai receber para prestar esse serviço. Ele está prestando serviço porque ele praticou um ato infracional. Então, o juiz pode mandar ele prestar serviço à comunidade por até 6 meses. Então, cuidado, ó. Juiz aplicou a medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade. Mandou o adolescente prestar o serviço à comunidade por 2 meses. Cabível? Sim, a lei diz até 6 meses. Se nesse período aí de 6 meses o adolescente descumpriu, o juiz pode até prorrogar ali a medida dentro dos 6 meses, não há problema. Ah, cumpriu 2 meses, não cumpriu direito, vai cumprir mais 2 meses. Ah, vai cumprir mais 2 meses. Ele não pode extrapolar os 6 meses, perfeito? Tá? Então, no material, vamos colocar essa observação. A prestação de serviço à comunidade, então, de maneira gratuita, não vai receber, né? Tarefas de interesse geral. O juiz deve estabelecer a carga horária máxima para a prestação e esse prazo é máximo de 6 meses.
Candidato, se a lei diz que o prazo é máximo, nós não podemos prorrogar, perfeito? Não podemos prorrogar com uma jornada de 8 horas semanais. O adolescente pode prestar o serviço à comunidade em dia útil, tá? Ele pode prestar o serviço à comunidade final de semana, feriado, perfeito? Tá? E ele vai prestar serviço à comunidade, local, por exemplo, educacional, hospital, perfeito? Então, prestação de serviço à comunidade. E vai ficar registrado que o adolescente cometeu o ato infracional, perfeito? E o requisito dessa medida só vai ser aplicada também se tiver materialidade e autoria, tá claro? Candidato, chegamos aqui na liberdade assistida. Então, deixe de lado o material, vamos entender, depois a gente anota. Liberdade assistida. Você gravou como medida socioeducativa o PAI-LIU. Perfeito. Já entendemos várias medidas. E agora eu chamo sua atenção o seguinte, olha. Das medidas socioeducativas que tem prazo, a única que tem prazo mínimo é a LA. A única que tem prazo mínimo é a LA. O restante, a lei traz pra gente prazo máximo. Máximo. Internação, máximo 3 anos. Semi-liberdade, máximo 3 anos. Perfeito? Então, olha o cuidado aqui, candidato. Olha o cuidado. Na liberdade assistida, na LA, tá? A lei traz o prazo mínimo de 6 meses. Mínimo. Se é mínimo, poderá ser prorrogado? Poderá ser prorrogado. Então, muito cuidado. É mínimo. Então, é possível a prorrogação. Se o adolescente foi inserido, tá, na medida socioeducativa de liberdade assistida, na famosa LA, é porque esse adolescente vai receber um orientador. Ele está precisando de acompanhamento, tá? Então, ele vai receber um orientador, ele precisa frequentar a escola, ele precisa de orientação. Então, vamos colocar a observação. Então, na liberdade assistida, conhecida aí como LA, né, é a medida padrão. O adolescente receberá um orientador. O adolescente permanecerá com a sua família. Ele não está privado da liberdade, é uma liberdade assistida. Não há privação da liberdade, perfeito? E essa medida tem prazo mínimo de 6 meses. Se o prazo é mínimo de 6 meses, poderá ser prorrogado. O que a doutrina discute aqui, candidato, é o seguinte. Olha o cuidado. Mínimo de 6 meses. Mínimo. Então, o adolescente pode ficar 1 ano em liberdade assistida? Poderá. O que a doutrina diz é, a internação que é a mais gravosa, ela não pode extrapolar os 3 anos, a LA também não vai extrapolar. A própria lei coloca pra gente que a liberdade assistida, ela poderá ser prorrogada, ela poderá ser revogada ou substituída por outra medida. Perfeito? Então, tome muito cuidado por ser uma medida padrão, ela é muito utilizada na prova. E ela também só poderá ser utilizada, tá? Se a gente tiver o quê? Se a gente tiver os requisitos da materialidade e da autoria. Perfeito? Tá? Bom, e continuando a nossa próxima medida, as duas que nós já conversamos lá atrás, que não, agora você não tem problema nenhum aqui, é a semi-liberdade e a internação. Então, deixe de lado o seu material, uma observação importante aqui. Na semi-liberdade, qual é o prazo tanto da internação quanto da semi-liberdade? Prazo máximo de 3 anos. Candidato, é máximo de 3 anos. Isso não quer dizer que o adolescente ficará 3 anos na internação. Nós vamos ver que o juiz tem que reavaliar a cada 6 meses, perfeito? Na semi-liberdade, que nós vimos lá atrás, o juiz pode aplicar de início ou como forma de transição para o meio aberto. Mas eu quero te chamar a atenção aqui na semi-liberdade. Olha o cuidado. O juiz aplicou a internação para o adolescente. O adolescente cumpriu 3 anos de internação e o adolescente não ressocializou. Não melhorou. O adolescente ainda se envolve em brigas dentro da internação, o adolescente não frequenta a escola, o adolescente não aceita a profissionalização, não participa das oficinas, o adolescente está sempre em conflito com a lei.
Então, olha a ideia aqui, pessoal. E aí, o juiz pode prorrogar essa internação? Não. A internação tem prazo máximo de 3 anos. Mas a lei traz pra gente que, caso o adolescente cumpra 3 anos de internação, tá? E não venha ressocializar, o juiz pode ainda colocar o adolescente em semi-liberdade ou em liberdade assistida. Perfeito? Nós temos isso na letra da lei. Tá claro? Tá? Então, muito cuidado, essa medida cai bastante em prova. Então, voltando na semi-liberdade, só complementando, você tem prazo máximo de 3 anos. Candidato, se aparecer na sua prova dizendo assim, essa medida não comporta prazo determinado, mas não excederá 3 anos. Verdadeiro. Tanto a semi-liberdade quanto a internação, perfeito? Ela só pode ser aplicada também com o requisito de autoria e materialidade, perfeito? Autoria e materialidade. Eu coloquei uma observação aqui embaixo para você dizendo que essa medida não pode ser aplicada junto com a remissão. Isso quer dizer que o juiz pode dar o perdão para o adolescente, o promotor pode dar perdão para o adolescente, mas não pode, junto com esse perdão, aplicar nem a internação e nem a semi-liberdade. Nem a semi-liberdade. Perfeito? Bom, candidato, vamos lá. Fechando as nossas medidas. Então, aqui, a internação, onde nós falamos lá atrás da súmula, que eu já retratei a súmula para você. Nós temos aqui o que eu já destaquei para você, faltando ainda apenas o prazo máximo de 3 anos. E se a banca colocar essa medida não comporta prazo determinado, perfeito, tá? Mas não pode extrapolar os 3 anos. E aqui eu trago para você a súmula também, veja quanta súmula você já sabe aí, hein? Súmula 500 do STJ, súmula 108, né? Súmula 492, súmula 338 e agora a súmula 342 do STJ. A súmula 342 diz, é vedada, é proibida a sua aplicação com fundamento exclusivamente na confissão do adolescente. O adolescente confessou que foi ele que praticou o homicídio, o latrocínio, o tráfico de drogas, tal. Olha o cuidado, candidato. Não pode aplicar internação baseada apenas na confissão do adolescente, tá? A súmula aí proíbe, cai bastante em prova, perfeito? Tá? Então, retomando aí, deixa o seu material de lado, cuidado aí com a internação e a semi-liberdade, são as medidas que sempre caem bastante em prova, perfeito? Então, veja que você agora já sabe o cabimento dessas medidas e muito mais, você já sabe o prazo dessas medidas. Agora é só exercitar com mais de 200 questões que o Gran Curso Online deixou aí para você, perfeito? Candidato, nós temos uma classificação das medidas socioeducativas, né? Vamos deixar completo aí para você sobre medidas socioeducativas. Nós temos uma classificação feita pelo doutrinador, tá? Uma classificação importante que às vezes aparece em prova. Então vamos aqui, vamos entender a coisa aqui. Classificação das medidas socioeducativas segundo a doutrina de Flávio Américo. Vamos entender aqui. Uma classificação simples. Se aparecer em prova, você mata a questão. Quanto à severidade da medida, a medida pode ser classificada em meio aberto, semiaberto ou fechado. Simples, né, candidato? Me dá um exemplo de medida em meio aberto. A LA. A LA, um meio aberto. Prestação de serviço à comunidade, meio aberto. E a semi-liberdade, o semi-aberto? A própria semi-liberdade, tá? A semi-liberdade. E em meio fechado? No meio fechado, você tem aí a internação. A internação, perfeito? E quanto à forma de cumprimento? Pode ser por tarefa ou por desempenho, tá? Lembre, candidato, que nós falamos lá atrás sobre tarefa e desempenho. Nós vamos, essa classificação, nós vamos detalhar aí, colocando os exemplos para você no nosso próximo bloco, perfeito?